Olá, estamos em mais uma edição do Fala Diversidade e estamos inaugurando março, um mês emblemático, um mês importante para a luta pela vida de todas as mulheres. E para essa conversa, nós convidamos a Isabel Clavelin, que é jornalista e também integra o Fórum de Mulheres Negras do Distrito Federal e do entorno e também trabalha na assessoria de comunicação da ONU Mulheres. Isabel, muito obrigada, né? Queria muito fazer esse bate-papo com você. E vamos começar falando um pouquinho, já que a gente está falando de mulheres de uma maneira inicialmente mais generalizada, né? Pensando um pouco na agenda proposta, né, pela ONU, a Agenda 2030, uma agenda que se pretende global e aponta como um dos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável a questão da igualdade de gênero. Diante disso, como é que você poderia ajudar a gente a pensar quais são os desafios assim macros, né? Vamos pensar, pensando na mulher a partir dessa diversidade cultural que tem, como é que você vê isso? Bom, primeiro aqui agradecer o espaço, né? Fala Diversidade, um espaço bastante importante, uma comunicação plural, livre, né? Que a gente possa realmente fazer a diversidade nas plataformas digitais, né? Bom, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram adotados pelos Estados-membros das Nações Unidas no ano de 2015, em seguimento aos ODM, aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Né? Tá. Então, a gente tem ali aquele período que é considerado, né, pela área de relações internacionais, pela diplomacia, um momento áureo das conferências das Nações Unidas nos anos de 1990, na década de 1990, em que muitas conferências importantes pactuaram uma agenda bastante audaciosa no mundo no sentido da transformação. Né? Então, a gente teve a Conferência de Cairo, em 1994, né, que é considerada ali a conferência de população muito importante sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos, né? Sobre os direitos das mulheres. Em 1995, a 4ª Conferência Mundial da Mulher, né, chamada Pequim ou Beijing, né, em mulheres feministas brasileiras de várias vertentes do movimento de mulheres estiveram presentes lá. Foi uma conferência muito arrojada e que ainda pauta até hoje, né, a plataforma de ação de Pequim, a agenda das Nações Unidas, né? E nós tivemos no ano de 2001 a Conferência de Durban, né, que foi a 3ª Conferência Mundial contra o racismo, a discriminação racial e a intolerâncias correlatas, xenofobia e intolerâncias correlatas, que foi um momento que o Brasil apresentou naquele espaço de Durban, as políticas de ações afirmativas, que explodiu, né, aqui no nosso país com relação aos debates sobre cotas raciais. Né? Então, assim, os anos 90, né, início dos anos 2000, representaram esse grande momento. Dali, então, se seguiu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8, e que tinham como propósito, né, trabalhar para que realmente o milênio fosse diferente, fosse um milênio inclusivo. Né? Vencido ali aquele período, né, se pactuou uma nova agenda, que é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é composta por 17 objetivos globais, que são chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A diretriz dos ODS, né, tem várias diretrizes. Uma delas é a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. O grande slogan dessa agenda é não deixar ninguém para trás. E aí, como é que realmente a gente vai articular isso no Brasil? Né? O que é não deixar ninguém para trás? E que leituras nós vamos fazer sobre como isso retumba na vida das mulheres? Quem são as mulheres que historicamente ficam para trás? Né? Mas antes de entrar nesse tensionamento do slogan em si, né, que é importante porque ele reposiciona o tempo todo, né, trabalho, né, é muito importante a gente recuperar que a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres fazem parte
dos 17 objetivos, e não somente dos 5. Ok. O 5 é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas até 2030. Ali concentram, né, várias metas, mas os outros 16, né, ODS, tem tudo a ver com a vida das mulheres. Sim. E um grande exercício que foi feito aqui no Brasil foi com relação à Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência pelo Bem Viver, que a ONU Mulheres fez parte, por meio, inclusive, da diretora executiva. Punzile Mlambo-Nuca, que é a diretora executiva da ONU Mulheres, secretária-geral adjunta das Nações Unidas, e ela tem uma trajetória política bastante importante. Ela foi ministra da gestão de Nelson Mandela e foi vice-presidenta da África do Sul na gestão do Thabo. Então, também a ocupação de mulheres nesses quadros diretivos das Nações Unidas tem feito uma diferença, né, nos últimos anos. E aí tem uma articulação bastante interessante, sobretudo de países africanos que têm ocupado esses postos. Tá. E sabe o que eu estou aqui pensando? Que dentre os objetivos, né, estou matutando aqui uma coisa do que você falou, não tem um específico, né, para a questão étnico-racial, né? Isso me chamou muita atenção, né? Que você tem a questão da pobreza, a questão do trabalho, a questão da proteção de criança e adolescente, mas é surpreendente como ainda não se conseguiu marcar, né, essa luta. E aí, pensando nisso, né, um pouco você falando dessa questão da luta, né, das mulheres negras, quando a gente fala de feminismo, a gente sabe que isso tudo é no plural, né? Historicamente, eu tinha um professor de filosofia que dizia: quem ganha guerra conta a história. E o Fernando Bastos, né, um professor que era da Universidade de Brasília, e isso eu nunca esqueci. E aí, quando eu penso até na própria história dos feminismos, quando a gente separa em ondas, né? Numa primeira onda, uma luta de afirmação, ainda usando o homem como referência, né? Quero votar como homem, enfim. Aí vem o segundo momento, diz assim, não, eu quero, não é o homem que é a referência. Quero que as referências sejam a própria mulher, os direitos das mulheres. Só que aí a gente sabe que vem um terceiro momento que diz assim, peraí, essa mulher não é universal, né? Essa mulher que costuma se falar e se pensar, não é exatamente a mulher não branca. Ao contrário, é uma mulher branca, uma mulher que tem uma classe social específica. E a gente tem um terceiro momento que vai pensar nessa questão das micropolíticas. Como é que você vê isso hoje no país? Como é que é, né, ser uma mulher negra dentro de um contexto que acaba dando visibilidade para uma história de mulheres, que é uma história, obviamente, de opressão, mas que ainda tem um outro segmento que é ser uma mulher negra. Como é que você em vê isso? 2018, o Movimento de Mulheres Negras completou 30 anos. Né? Tivemos aí um encontro nacional de mulheres negras, 30 anos contra o racismo e a violência pelo bem viver, que faz uma ligação com a Marcha das Mulheres Negras de 2015. Né? Então, por que tem movimento de mulheres negras no Brasil? Tem movimento de mulheres negras no Brasil, na América Latina e Caribe, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, para além, né, do continente africano, por conta dos espaços que são cerceados dentro do movimento de mulheres e feministas e dentro do movimento negro. Né? E aí tem aquela frase célebre da Sueli Carneiro, né? Enegrecer o feminismo. Né? O que é efetivamente isso? E essa caminhada protagonizada por mulheres negras, ela é crucial para a afirmação das sujeitas políticas mulheres negras, que, na verdade, reconstituem uma trajetória das sujeitas históricas mulheres negras, que somos consideradas, né, me ligando aqui a uma linhagem, né, as primeiras feministas no Brasil. Né, e que, enfim, embora também ainda seja uma grande discussão, né, dentro do movimento de mulheres negras, o próprio termo feminismo negro. Né? Então, ele também, teoricamente, ele vem sendo questionado, né, é uma discussão endógena. Fala um pouquinho disso. Em razão disso, porque o feminismo ele foi inventado num determinado período histórico. Só que nós, mulheres negras, já tínhamos posições feministas muito antes da criação deste conceito, que é um conceito eurocêntrico. Né? Então, efetivamente, a que nós nos ligamos? Né? Nos identificamos com pautas feministas, emancipatórias, mas não com todos os
dos cânones do feminismo, inclusive aquele que nega, né, inclusive a espiritualidade, que para nós, mulheres negras, é absolutamente impossível. Nós acreditamos em espíritos. A nossa vinculação, né, nós trabalhamos com o mundo visível e com o invisível. Né? Então, essa fundamentação, né, e que é definidora do feminismo clássico, não tem aderência para a nossa história de mulheres negras. Né? Então, só um aspecto que vai nos trazer uma série de outras discussões. E, evidentemente, não é só isso. Né? A maneira como as mulheres brancas hegemonizaram e continuam hierarquizando as relações, né? Continuam ainda sem escuta efetivamente ao que nós dissemos, né? Ao que nós trazemos, ao que nós construímos, e inclusive movimentações, né, importantes como o próprio Dia Internacional da Mulher, é um momento, inclusive, que nós identificamos, que nós precisamos, evidentemente, encontrar ações convergentes, mas que nós temos divergências. Sim. E que são divergências não só conceituais, são divergências políticas, são divergências ideológicas. Né? Porque o racismo ele está dentro das mulheres brancas, né? E nós tensionamos isso. Em cada mulher branca que não se desconstrui, lá vive a Sinhá. E a Sinhá, ela vem o tempo todo para cima da mulher negra, mais cedo ou mais tarde. Inclusive recuperando estereótipos, como a mulher negra raivosa, a mulher negra briguenta, a mulher negra barraqueira. Né? Então, isso ainda hoje faz parte dos nossos debates atuais. Né? E aí, tu falavas, efetivamente, eu queria voltar, né? Que tu fez um preâmbulo dos ODS, enfim. Né? É uma agenda que a questão racial não está lá colocada. Né? Aqui no Brasil é absolutamente impossível fazer qualquer articulação, porque aí volto no slogan, não deixar ninguém para trás. O governo não aceitou a agenda também, né? Quem fica sempre para trás é a população negra, são os povos indígenas, são os grupos tradicionais, são os grupos vulneráveis. E quem são os grupos vulneráveis no Brasil? Né? A população é uma quantidade, é uma horda, né? Porque assim, são contingentes. Então, esse é um aspecto. Um outro elemento a ONU estabeleceu de 2015 a 2024 a década internacional de afrodescendentes, que tem 3 pilares: reconhecimento, justiça e desenvolvimento. E é uma agenda que foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E aqui no Brasil, né, a ONU no Brasil, ela casou as duas agendas por meio de um marco de parceria que foi estabelecido, foi pactuado com o governo brasileiro, né, que é o Marco de Parceria para o Desenvolvimento Sustentável. Ele vai até 2021, o governo pediu agora para fazer uma atualização, mas trouxe ali, o pacto foi de trabalhar para o enfrentamento e a eliminação do racismo, né, por meio aí da promoção do desenvolvimento sustentável. E como articular tudo isso? Na atuação da ONU Mulheres, a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência pelo Bem Viver trouxe uma demanda. Né? E a discussão que se fez lá foi: aquele manifesto que as mulheres negras construíram é um manifesto que é para a sociedade, é para o Estado, é para as instituições, é para as empresas, para as instituições de ensino, é para todo mundo. Aquele manifesto de 2015 não é apenas para o governo, não é só para o governo federal, é para todas as instâncias. E fizemos, inclusive, autocrítica. Né? No sentido de que, bom, qual tem sido a resposta? E o que é possível fazer de resposta da ONU Mulheres, por exemplo, para a Marcha das Mulheres Negras? Então, ali nós trouxemos, né, uma estratégia de comunicação e advocacy que se chama Mulheres Negras rumo a um planeta 50-50 em 2030, né, focado ali nos ODSs, no Planeta 50-50, que é uma agenda da ONU Mulheres, uma iniciativa com os Estados-membros, e 90 países fazem parte, inclusive o Brasil,
com vistas, com foco na paridade de gênero, e trouxemos a Década Internacional de Afrodescendentes. Efetivamente, se compôs um grupo chamado Comitê Mulheres Negras Rumo ao Planeta 5050, com as instituições que organizaram, as instituições nacionais que organizaram a Marcha das Mulheres Negras. Esse grupo vem trabalhando com a ONU Mulheres desde 2016, né? E efetivamente ali se fez um trabalho de avaliar a pauta da Marcha das Mulheres Negras. E aí, quando a gente fez esse levantamento sobre as demandas, elas estão absolutamente, tem uma correspondência direta com os ODS. Porque, efetivamente, o que a Marcha das Mulheres Negras trouxe? Um novo pacto civilizatório para o Brasil. E o que os ODS são? Um novo pacto civilizatório para o mundo. Verdade. Nós estamos nos esgotamentos totais de pessoas, em termos das relações de trabalho, das condições de trabalho, das oportunidades de trabalho, né? A economia subindo ali não vai mais, né? A CEPAL está trazendo isso fortemente na América Latina, né, e Caribe, assim, esse colapso, né, se discute no mundo uma refundação do capitalismo, ou uma nova fase do capitalismo. São discussões que estão colocadas aí, Cíntia. Porque essa economia, ela não responde aos 7 bilhões de pessoas. Essa economia não corresponde aos 200 milhões de pessoas no Brasil. Ela é exterminatória, né? Os recursos naturais, né, o que os ODS têm ali? Eles propõem efetivamente o equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental. Então, assim, é um planeta, 7 bilhões de pessoas, 200 milhões no Brasil, né? Mais de 100 milhões de negros e negras no Brasil. Então, não há condição de tocar uma pauta sobre o ODS se não trouxer a questão racial. E não há como trabalhar a Década Internacional de Afrodescendentes sem trabalhar a campanha, por exemplo, que a ONU fez, que é Vidas Negras, que é contra o extermínio da juventude negra, Nossa, que é justamente considerando a violência racial que é dirigida aos corpos de homens negros jovens, e aí raça e gênero não é apenas só mulher negra, que é uma leitura equivocada que muita gente faz. Raça e gênero tem correspondência nos corpos masculinos de determinadas idades. E isso vem sendo dito pelo movimento negro desde 1980, quando, por exemplo, Fátima Oliveira, feminista histórica, super reconhecida, dentro do movimento feminista e de mulheres falecidas, já a mulher negra, médica, ela falava as mortes evitáveis de 15 a 24 anos. Né, as taxas de sobrevivência de homens negros nessa faixa etária, elas diminuem drasticamente. E isso vem sendo verificado há muitas décadas. E nada mudou. Muito pelo pior. Né? Assim, a quantidade de gente negra, de jovens negros assassinados, só aumentou. Né? Então, assim, a gente tem, em 10 anos, 200 mil jovens negros assassinados. A cada ano, são 30 mil jovens negros mortos no Brasil. Assassinados. É um processo muito violento, né, Bel? Estou aqui te ouvindo e pensando, é tanta coisa que daria para a gente desdobrar, para a gente formular e pensar, né, quando a gente fala de existência, porque é fato que dentro desse nosso processo civilizatório, o processo de humanização, né, vamos pensar assim, do humano, não foi construído com todas as pessoas e sequer nomeado para todas as pessoas, né? E eu acho que aí você começa a trazer uma série de questões, e até quando a gente pensa numa agenda global, isso parece também uma coisa tão difícil de pensar, né? Uma vez que tem atravessamentos das culturas, tem o atravessamento de todas essas violências, né? Institucionalizadas no cotidiano, nos órgãos, na produção, né? Muito interessante. Olha, o nosso tempo ficou pequeno, mas eu queria ainda que você falasse alguma coisa para a gente, pensando assim, como é que você vê ainda nessa pauta de mulheres, como é que a gente convoca a sociedade, né? Porque a ONU, óbvio, ela está ali fazendo a sua articulação com os países, né, que são ali componentes, mas e no cotidiano? Como é que a gente fala aqui com o nosso interlocutor? Gente, olha, a gente precisa combater isso. Como será que a gente fala? Para a gente dar uma finalizada, porque o nosso tempo está curto, mas eu ainda queria te ouvir. Tá. Bom, tem muitas coisas, né, Cíntia? Tem campanhas internacionais que são desenvolvidas
no país, nos bairros, né? Assim, hoje, por exemplo, se tem um movimento dentro da agenda da ONU, Eles por Elas, He4She, buscando que os homens tomem uma posição ativa para defender os direitos de mulheres e meninas. Tem os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que começa dia 20 de novembro, vai até 10 de dezembro, todos os anos. Tem os 21 dias de ativismo contra o racismo, né, que é uma agenda do movimento negro, né, que é uma agenda que também vem buscando adesões, né? Tem campanhas internacionais e, mais que tudo, tem mulheres que precisam sobreviver, mulheres que precisam viver bem nos seus locais de vida, né? Aqui mesmo em Samambaia, né, esse ano começou aqui no Distrito Federal, janeiro, 3 mulheres foram assassinadas em menos de 12 horas na mesma cidade. E isso, qual é o trauma que isso deixa numa cidade? A cidade fica estraçalhada, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, movimentações, né, contra o feminicídio e tal, a importância do movimento de mulheres diverso está colocado ali. Hoje, né, assim, você fala muito dos ativismos online e tal, mas é super importante, porque é aquilo que consegue conectar pessoas, conversas públicas, a gente precisa falar muito. Esses grupos de conversa, WhatsApp, Telegram, Signal, a gente precisa falar dos direitos das mulheres, mas a gente também precisa que o movimento de mulheres esteja lá onde as mulheres estão, porque hoje garantir os direitos das mulheres e a pauta dos feminismos significa o quê? A liberdade das mulheres, a escolha das mulheres, que elas tenham o direito de decidir se elas querem isso, aquilo outro. Agora, não dá para chegar com né, esse discurso da decisão mediado por religiões, mediado por grupos de interesse, por partidos, enfim, por outros grupos que não sejam as mulheres. Então, assim, cada vez mais se percebe a necessidade de realmente as mulheres estarem organizadas nos seus lugares, nos seus locais de vida. E o movimento de mulheres precisa cada vez mais se fortalecer, né? Eu integro, enfim, um grupo, né, de mulheres negras, à frente de mulheres negras no DF em torno, né, e nós estamos refletindo muito, né, sobre como é que nós vamos fortalecer, por exemplo, o movimento de mulheres negras em Samambaia, né, que ainda hoje, quando muita gente pode dizer, mas as mulheres estão super empoderadas, mas a gente vê mulheres que, numa passeata contra o feminicídio, mulheres que sequer sobem no carro de som, um carro de som que ele é absolutamente dirigido por homem, né? E quando vai subir a mulher lá no carro de som, depois que ele permitiu, vai ser a mulher branca, porque não vai ser a mulher negra. E a mulher indígena, menos ainda, embora ela esteja vivendo lá em Samambaia, embora ela esteja vivendo aqui no plano piloto, né? Então, a gente está falando aí efetivamente de espaços que precisam ser ocupados pelas mulheres e pelas mulheres na diversidade. Porque se não for assim, nós não teremos emancipação das mulheres. Excelente. Isabel, muito obrigada. Muita informação para processar, para pensar. Não, mas isso é fantástico mesmo, assim, né? Que às vezes a gente fala de um tema e não imagina o tanto de desdobramento, o tanto de coisas que estão acontecendo. Então, eu quero te agradecer muito pela oportunidade, de verdade. E você que assistiu a gente, né? Um bate-papo aqui que a gente iria horas falando. Afinal de contas, são 2 mulheres que estão aqui falando dos seus lugares, né? Em algum momento sobre suas trajetórias. E a gente está em março. Março tem o 8M. É muito importante que você se conecte com o movimento que acontece na sua cidade, onde você estiver. E a gente precisa, sim, de alguma forma, se agregar, se conhecer e permitir que a diversidade também esteja presente no 8M. Porque é isso, mulher não é singular, ela é plural. E é plural mesmo. E tem aquelas que a gente nem sequer ouve falar, né? E que nem sequer foi falada aqui, de tanta pluralidade que nós temos e de tantas relações de poder que estão colocadas. Curta a nossa entrevista, se curtiu, se inscreve, porque é a partir de você e da sua inscrição que a gente continua dando voz para a diversidade. Gente, valeu, muito obrigada. E valeu também, viu, Bel? Obrigada. Um abraço.